Quero começar por agradecer à Júnior Empresa, dos estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o convite para uma reflexão sobre o tempo de confinamento. Devo dizer que este tempo de confinamento revela um conjunto de circunstâncias particulares nesta dimensão planetária viral, crítica e dramática que afeta todos a nível planetário e que, em alguma medida, é reveladora dos graves desequilíbrios ambientais planetários e que a humanidade, os Estados, os cidadãos, não foram capazes de responder aos excessivos alertas e apelos que foram feitos pela comunidade científica, dos processos decorrentes da investigação científica e da própria realidade vivenciada, quanto às calamidades climáticas, às alterações, às epidemias, aos riscos sísmicos que foram alertados durante muito tempo por essas diversas personalidades e à qual não se deu a resposta adequada. E daí os Estados, no geral, terem sido colocados sobre uma situação de emergência inesperada que não foi devidamente preparada ao nível dos Estados e que manifestou naturalmente a necessidade de resposta que acentuou, em algumas circunstâncias, infelizmente, os egoísmos nacionais dos Estados e a própria União Europeia e os países que a integram, foi incapaz de responder como um todo a esta situação dramática e que veio revelar, no imediato, a impreparação ao nível dos Estados e que veio revelar no imediato que é preciso atalhar com velocidade a estas dificuldades, que aliás foram sentidas e começaram a ser respondidas a nível nacional pelos diversos Estados. Viu-se que, se algo também esta crise revelou, é o papel insubstituível do Estado, nos seus serviços públicos, nas suas políticas públicas, na necessidade de serem eles a responder à grave crise sanitária, económica, social, ambiental. E isto revela, de novo, a necessidade de reequacionar o modelo de desenvolvimento em que temos vivido, que é um modelo de desenvolvimento que atingiu, em alguma medida, uma situação de ruptura, uma situação em que o futuro não pode necessariamente ser igual ao antes. E a situação desta crise sanitária a nível mundial revelou também que o vírus é democrático na sua expansão, mas é antidemocrático nos seus efeitos, nas suas causas, nos seus contágios. Os mais pobres, e sobretudo os pobres dos pobres, são aqueles que são mais vítimas desta situação pandémica que acaba por acentuar as desigualdades sociais. O caso português é disso evidência. E quando vemos os resultados dos contágios e da transmissão do vírus, é facilmente identificável que as zonas mais pobres, as zonas dos trabalhadores que têm trabalho precário, trabalho dependente de oferta ocasional, que são obrigados a viajar em transportes públicos condicionados e vivem em condições de habitabilidade altamente precárias, são aqueles que mais sofrem nesta crise que é, como se diz, uma crise sanitária, económica, social e em que as desigualdades sociais se acentuam. Mas esta crise excepcional constitui ao mesmo tempo um momento particular de exigência, de resposta. É uma crise dramática ao nível ambiental, ao nível do próprio modelo de desenvolvimento e que suscita um conjunto de necessidades de respostas urgentes. Não são só as respostas que têm que ser dadas em cada país, e no caso português, ao nível da manutenção do emprego, do trabalho e das empresas, e da necessidade de o Estado intervir para manter as empresas e o emprego e para minimizar as graves dificuldades sociais, mas ao nível da saúde, reforçar as condições de qualificação da saúde, de tudo o que é a economia da vida e da saúde, aproveitar, digamos, este cluster e esta zona de intervenção social que o Estado Social exige e que os cidadãos exigem e que constitui para Portugal também uma oportunidade e ao nível, evidentemente, da segurança social.
das condições de habitabilidade, das condições de transportes, condições de apoio a quem deixou o trabalho. O Estado Social está aqui chamado a intervir como parte no novo modelo de desenvolvimento exigível, um modelo de desenvolvimento que seja ecológico e solidário. O papel da União Europeia é um papel decisivo. Portugal faz parte da União Europeia e é um parceiro naturalmente ativo da União Europeia, que está confrontada com uma necessidade que põe em causa a sua própria existência. A União Europeia é capaz de ser um projeto de solidariedade entre Estados, povos e cidadãos, e faz sentido, e é a sua razão de ser essencial, e para isso tem que tomar medidas muito fortes de garantir uma solidariedade e um equilíbrio que decorre das medidas que a União Europeia tem preparadas, no sentido da mutualização da dívida para acolher às necessidades de relançamento da economia e eventualmente, outras medidas que a União Europeia tem que adotar e que constituem a sua própria agenda, na qual Portugal se insere, desde logo a agenda ecológica, a agenda energética da União Europeia, que tem a ver com a substituição da utilização das energias fósseis por, desde logo, energias elétricas do hidrogênio ou outras, e a liquidação que está em marcha da energia nuclear e a substituição do gás e do petróleo, naturalmente, por outro tipo de energias. E aqui esta tarjeta energética da União Europeia constitui, digamos, esta revolução ecológica da União Europeia constitui um trajeto no qual Portugal se insere e implica naturalmente também uma reestruturação do nosso tecido industrial a esse nível e nesse domínio. Naturalmente que a questão da revolução digital é uma revolução decisiva para todos nós, da mesma forma que a revolução industrial, a União Europeia fala já numa autonomia estratégica, a soberania estratégica ao nível industrial, que decorre da constatação que foi verificável do iniciar desta crise, da incapacidade da União Europeia responder a bens de consumo imediatos que tinha diferido para mercados externos por questões de uma política de deslocalização e de lucro que não faz sentido numa sociedade que se quer uma sociedade solidária. A inovação científica é também uma oportunidade para Portugal, que, para além da revolução digital, a revolução científica, a própria industrialização, o reforço dos serviços de saúde e dos sistemas de saúde e da economia da vida são grandes oportunidades para Portugal, que a todos nos tocam e que implicam uma alteração deste modelo de organização ao nível europeu, ao nível português, e que no caso da Europa passa também por medidas imediatas em termos da união bancária e em termos da união fiscal. Não é admissível que na Europa continuem a existir paraísos fiscais, dentro e fora da Europa, mas aproveitando e desaproveitando Estados e países europeus, numa situação que deve ser combatida, porque é geradora de desequilíbrios, desigualdades, até de abertura de caminhos para situações de corrupção generalizada, como são a utilização dos paraísos fiscais e dos offshores, e sobretudo uma situação de desigualdade entre os próprios países da Europa. Esta ideia de soberania estratégica e de reindustrialização da Europa é também uma oportunidade para Portugal, no sentido de uma reconversão industrial que atenta aos recursos endógenos portugueses, seja capaz de acompanhar esta revolução digital, esta revolução científica, da inovação científica, esta revolução que se pretende ecológica e, naturalmente, sem nunca perder de vista a dimensão ambiental global e a ideia de um Estado de Direito e dos direitos fundamentais e do combate decisivo às desigualdades sociais. Podemos dizer que
a situação de crise dramática que vivemos ao nível ambiental e que agora se evidenciou nesta crise, nesta pandemia viral, é ao mesmo tempo e constitui ao mesmo tempo e transmite ao mesmo tempo a consciência da necessidade de uma mudança radical e profunda, mas é também uma grande oportunidade para a Europa, para Portugal, para os cidadãos e para as novas gerações que são chamadas a desenvolver uma consciência cívica global e a interrogar-se muitas vezes, que é uma interrogação que hoje está na ordem do dia, mas em relação à qual nós não fazemos perguntas recorrentes e até que deveriam ser perguntas constantes, como nos diz o Edgar Morin: qual é o destino da humanidade? A questão do destino da humanidade é uma questão que tem a ver com tudo isto, com a crise ambiental, com os modelos de desenvolvimento, com as desigualdades sociais e o combate às desigualdades, com o equilíbrio, com a paz, e tem a ver com aquilo que nós vivemos até hoje de forma dominante, que foi o triunfo do neoliberalismo, de um capitalismo financeiro predador, que gerou os individualismos, os populismos, as desigualdades sociais, as fragilidades da democracia e dos direitos humanos. Exemplo máximo do populismo em ato é os Estados Unidos da América, com a presidência de Trump, que é pela primeira vez a legitimação no poder de um político xenófobo, um político racista, um político que é sexista e que tem vindo a manifestar um desprezo grande pela democracia. E aqui chegados, tudo isto nos faz interrogar sobre o futuro e qual é a responsabilidade, e desde logo, conversando ou refletindo com os jovens estudantes de Economia da Universidade de Coimbra, a minha velha querida universidade, a questão que se coloca é: qual é a responsabilidade de cada um e das novas gerações quanto a estes desafios, que são desafios imensos, desafios de grande complexidade, desafios planetários. Há uma exigência que todos nós temos com todos nós, que é a exigência do não ao conformismo e o sentido da responsabilidade quanto aos nossos direitos e quanto aos nossos deveres, com uma ideia que me parece ser uma ideia nuclear e que hoje esta pandemia também ajuda a evidenciar. Tudo respeita a todos. Tudo respeita a todos. E todos estão implicados em tudo. Com esta ideia central, nós podemos compreender que os jovens e todos nós temos direitos e deveres, mas temos nesta situação de urgência e não é situação de urgência, é uma situação também de esperança, de exigirmos e responsabilizarmos e participarmos nessa responsabilização aos poderes públicos, aos governos, aos Estados nacionais e às comunidades de integração internacional, exigirmos a mudança a que o planeta, as pessoas, os cidadãos têm direito. Porque os grandes valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, são valores perenes, mas são valores com exigências concretas. Temos que exigir não declarações de papel, mas atos concretos. A liberdade não é a liberdade de escolher só. É a liberdade que implica as condições do seu exercício. Se é livre, é viver com o mínimo de condições vitais para poder ter voz. A solidariedade é o combate às desigualdades, é permitir que todos desenvolvam as suas potencialidades e não haja aquilo que tem havido até hoje, uma sociedade de um capitalismo predador e de uma violência tal que alguns não têm direito ao mínimo vital, enquanto que outros têm uma partilha dos bens planetários absolutamente inaceitáveis. Uns ricos no limiar da riqueza absoluta e os pobres dos mais pobres no limiar da fome e da perda da vida. Isto responsabiliza-nos a todos. É um problema que responsabiliza a economia, responsabiliza os cidadãos
e é um grande desafio, e nesse grande desafio e na capacidade que houver de nós participarmos neles, porque um átomo faz parte do universo. Nós, cidadãos, como átomo, temos o direito e o dever de querermos fazer parte do universo que deve mudar.